Olá, seja muito bem-vindo em mais uma aula aqui no canal Geomática. Tia Jo aqui e hoje nós vamos falar sobre os números compostos. Quem são os números compostos? São aqueles que possuem 3 ou mais divisores. Na aula anterior a gente falou sobre os números primos e hoje a gente vai falar sobre os números compostos. Então, na aula de números primos, a gente aprendeu que os números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores. E aqui na nossa aula de números compostos, a gente vai ver que eles possuem 3 ou mais. Então tá bem fácil, né, gente? Tá bem fácil para a gente identificar. Sabendo, gente, que eu coloquei aqui os números de 1 ao 10 para a gente ir testando, mas o conjunto dos números compostos, ele é infinito, tá? Tanto o conjunto dos números compostos quanto o conjunto dos números primos é infinito, tá, gente? Então a gente não ia ter como colocar todos aqui, até porque o quadro é pequeno e a gente ficaria aqui o dia inteiro aqui escrevendo a relação dos números compostos e dos números primos. Então eu coloquei até o 10 para citar como exemplo, mas o conjunto é infinito, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos identificar aqui os números compostos com base na definição. Então vamos lá. O 1 é número composto? A gente viu na aula passada que o 1 não é número primo. Por quê? Porque ele só possui um divisor, né? Ele só pode ser dividido por ele mesmo. Então, nesse caso, ele é um número composto? Claro que não. No caso aqui, o 1 é um caso especial. Ele não é nem número primo e ele também não é número composto. Porque para ser um número composto, ele deveria ter 3 ou mais divisores. E como ele só tem apenas um, que é ele mesmo, então ele não se aplica nem aos números primos e nem aos números compostos. Então o 1 não é um número composto. E o 2? O 2 tem 3 ou mais divisores? O que a gente aprendeu lá na aula passada de números primos? Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar passando aqui no cantinho para você, tá bom? Então depois você corre lá para assistir. O número 2 é o único número par que é primo. Por quê? Porque ele possui apenas 2 divisores. Ele tem o 1 como seu divisor e ele tem ele mesmo. Então, nesse caso, ele não é um número composto. Então, o 2 também não é, porque a gente já sabe que ele é um número primo. E o número 3, gente, será que o 3 é um número composto? Não, não é, porque na aula passada a gente viu que ele é um número primo. Por quê? Porque ele possui o 1 como seu divisor e ele mesmo. Então, ele também não se aplica aqui, olha, a definição de números compostos. Então, o 3 também está fora. E o 4, gente? Será que o 4 é um número composto? Vamos testar? O 4 tem o 1 como seu divisor, ele tem o 2 e ele tem quem? Ele mesmo. Ou seja, ele tem 3 divisores, tá vendo? 3 divisores. Então, o 4 é um número composto. Tá vendo, gente? É super fácil. E é só isso, gente. O 5. O 5 é um número composto? Não. Quem viu a aula passada já sabe que o 5 é primo. Por quê? Porque possui o 1 como seu divisor e ele mesmo. Então, o 5 não é um número composto. Ele está fora. Não é. E o 6, gente? Será que o 6 é um número composto? É claro que é, né? Você já sabe, eu sei que você tá ligado. Então o 6, ó, o 6 é divisível pelo 1, pelo 2, pelo 3 e por ele mesmo. Então ele tem, ó, mais de 3 divisores, né? Tem que ter 3 ou mais. Ele tem 4 divisores. Então sim, o 6 é um número composto. E o 7, gente? O 7 é um número composto? Não, não é. Porque ele só tem o 1 como divisor e ele mesmo. Então ele está fora. Agora eu sei que está fácil. O 8. Claro que o 8 é um número composto. Por quê? Ele tem o 1 como divisor, ele tem o 2, ele tem o 4 e ele tem ele mesmo. Então ele tem mais de 3, olha, tem 4 divisores. Então ele é considerado sim um número composto. Ok. E o 9, gente? O 9 é número composto? Vamos testar? O 9 é divisível pelo 1, o 9 é divisível pelo 3 e ele é divisível por ele mesmo. Então, sim, o 9 também entra aqui, olha, ele se aplica a essa definição. Ele tem 3 divisores. Então, sim, ele é um número composto. Muito bem. E o 10, gente? O 10, tá fácil, né, gente? Claro que sim. O 10 é um número composto, porque ele tem o 1 como divisor, ele tem o 2, ele tem o 5 e ele tem ele mesmo.
Então, olha, ele se aplica aqui à definição, então o 10 também é um número composto. Tá vendo, pessoal? Tá vendo como foi simples? Se você ficar com alguma dúvida, se você achar que a tia Jo tá sendo rápida demais, tá correndo muito, é só você falar aí nos comentários. Vai devagar, tia, vai devagar para eu entender, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí abaixo nos comentários que eu tô sempre aqui respondendo e conversando com vocês. Um grande beijo, que Deus te abençoe e até a próxima aula.